Lúcio é diretor de uma escola pública e sempre realiza reuniões semanais com os professores para incentivá-los em relação à prática docente. Mas ele percebeu que os professores precisam, antes de tudo, compreender como a sociologia contribui para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Assim, Lúcio decidiu fazer um mini-curso para os professores, procurando sintetizar os desafios da formação docente e contar a história da sociologia da educação no Brasil. Vamos então entender um pouco mais sobre o assunto? As desigualdades da sociedade brasileira têm grande impacto na educação. Mesmo com políticas públicas direcionadas ao setor educacional, podemos observar uma dualidade no sistema de ensino. No ensino básico, classes mais altas frequentam escolas particulares, enquanto classes menos favorecidas frequentam escolas públicas. O grande desafio hoje é formar professores que compreendam essa realidade social e sejam capazes de intervir de modo crítico. Um dos aspectos mais importantes para isso é a valorização da disciplina Sociologia da Educação nos cursos de pedagogia. Aspectos como a compreensão das relações escola versus sociedade, a escola como instituição e grupo social, as dinâmicas sociais e culturais na sala de aula, a função social do professor, a formação docente no contexto social e as políticas públicas educacionais também são relevantes, pois mostram preocupação com os fatores que condicionam o sucesso escolar. Foi na década de 30 que a sociologia passou a influenciar os estudos sobre educação no Brasil, sendo considerada a primeira fase da sociologia da educação no país. Na década de 40, a sociologia foi incluída como disciplina curricular na formação de professores do ensino regular. Também passaram a fazer parte do novo currículo a sociologia, a psicologia, a pedagogia e a história da educação. Na década de 50, a sociologia institucionalizava-se como campo científico nas universidades brasileiras. A diferença nos estudos teóricos causou um afastamento entre sociólogos e educadores, o que culminou na reforma educacional de 1968, separando as faculdades de educação das de filosofia e ciências humanas. Foi a partir da década de 70, época de crises políticas e econômicas, que uma nova configuração teórica passou a inspirar os estudos sociológicos sobre a educação. A sociedade passou a ser vista como uma entidade constituída por grupos em conflito, lutando pela dominação de uns sobre os outros. Por outro lado, o processo educacional não foi mais considerado uma ferramenta de transformação social. Ele passou a ser visto como uma reprodução das desigualdades sociais e da estrutura de classes presentes nas sociedades. A sociologia da educação, por sua vez, foi produzindo conhecimentos teóricos e metodológicos próprios. Esse processo foi se aprofundando com a criação dos cursos de pós-graduação em educação nos anos 70 e de grupos de trabalho dedicados a pesquisas na área nos anos 80. A maior parte dos grupos de pesquisa ligados à educação surgiu a partir dos anos 2000. Esses grupos giram em torno das novas questões e demandas sociais em relação à educação no Brasil. Podemos observar que o avanço do reconhecimento da sociologia da educação como campo autônomo e de conhecimento é capaz de contribuir para a democratização do ensino e para a renovação da escola. Agora, você percebe como a sociologia da educação oferece uma formação emancipadora e uma educação para a democracia, formando educadores cientes da realidade social? Assim, Lúcio propôs no mini-curso uma leitura do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, grande filósofo e educador. Dessa forma, cada professor pôde refletir sobre sua prática docente e aperfeiçoar sua postura como formador de cidadãos críticos e atuantes.